Sabadão é dia do quê? Hã? E aí, editor? Conta pra galera o que nós estamos fazendo nesse sábado aí, ó. Eu tenho R$2, vou gastar no Subway, Bom, sabadão é dia de Thiago Responde e eu estou aqui para responder perguntas que eu recebi lá no nosso Instagram. Mais uma vez, convido você para me seguir no Instagram, @T2Educação, e vem bater um papo comigo para que a gente possa interagir lá no direct, nos stories, e quem sabe a sua pergunta venha parar aqui. Beleza? Então vamos começar aqui direto para a pergunta do Jefferson_JB007. É melhor levar o currículo na agência ou não? É óbvio que é melhor você levar na agência, mas espera, eu tenho uma explicação para te dar. Olha só, levar currículo na agência, Jefferson, ele deve ser, vou fazer até um super pleonasmo aqui. Levar currículo numa agência deve ser o plus a mais que vem para somar. O que eu estou dizendo com isso? Você não faz sentido você sair da sua casa para levar um currículo numa agência, a menos que você tenha ali alguma indicação ou que você já conheça quem vai receber, sem você ter feito o trabalho de casa antes disso. O que é o trabalho de casa? O trabalho de casa é você usar bem o seu LinkedIn, é você aplicar para as vagas que estão abertas no LinkedIn, é você preencher o cadastro do vagas.com, é você preencher o trabalho conosco do site do banco onde você quer trabalhar, é você interagir e fazer conexões inteligentes no LinkedIn. E eu vou explicar, tem uma lógica para isso. Olha só, suponha que você seja uma pessoa muito eficiente, tá? E que perto da sua residência aí tenha um certo número de bancos. Se você fizer isso o dia inteiro para levar currículo na agência, em quantos bancos você consegue ir no mesmo dia? 3, 4, talvez 5. Vamos exagerar, tá? Vamos supor que você resolve andar aqui na Avenida Paulista do começo ao fim. Então você consiga ir em 15, 20 agências no mesmo dia. Muito legal. Só que e depois disso? Agora, quando você usa a tecnologia, você usa o LinkedIn, o site dos bancos, em um mesmo dia você consegue aplicar para milhares de vagas. Percebe? Então você tem uma escala muito maior. Então, a minha recomendação é, coloca a tua energia para achar a tua colocação nos meios tecnológicos. Usa bem isso. Depois que você fez isso, e aí se você quiser ir até uma agência porque você acha que é relevante, porque está perto da tua casa, porque você já sabe exatamente o que você vai falar para o gerente e tudo mais, aí faz sentido. Eu conheço cases de pessoas que foram na agência, o gerente gostou, chamou para uma entrevista e está no banco até hoje. Então, você, se quiser, deve ir, mas faz bem o trabalho de casa, tá? Agora, outra coisa que eu quero falar sobre isso. Lembra, currículo não é panfleto. O que eu quero dizer com isso? Você vai sair da sua casa para levar um currículo no Itaú, por exemplo. Velho, o teu currículo tem que ser desenhado por Itaú. Então, lá como objetivo, você vai olhar como é o nome do cargo aqui do Itaú. Pesquisa na internet. É gerente de negócios ou atendente. Então o seu objetivo vai ser esse. Percebe? Faça um negócio direcionado. Você vai ser mais assertivo se você fizer assim. Então você vai ter ali um esqueleto do currículo, tá? E aí você vai acertando ele, tá bom? Para cada instituição. Depois vem o Denilson Lucas. Qual o seu assunto preferido na área? Aquele que você adora ou adorava estudar e ensinar. Cara, se tem uma parada que eu gosto muito de ensinar e de estudar e de aprender, é derivativos, tá? Significa que eu sou o super mega investidor em derivativos? Não, tá? Eu faço ali uma coisa ou outra, mas porque eu percebo o quanto o mercado de derivativos ele pode ser fascinante em números de possibilidades. Então eu gosto bastante do mercado de derivativos e antes disso gosto bastante do mercado de renda variável. Entender ações, entender os fundamentos da empresa. Quando eu estou pessoalmente estudando uma empresa que eu estou aportando o meu recurso, ou seja, investindo, cara, se deixar eu fico o dia inteiro fazendo isso, porque de fato eu gosto, tá? Valeu pela pergunta. Depois vem o Lucas Melo Sobreiro. Me explica com definição quadrada a taxa over. Definição quadrada. Para quem não sabe o que é definição quadrada, no nosso curso a gente usa um método que eu chamo de DRE. O que é o método DRE do nosso curso?
é um método que a gente sempre traz sobre o assunto que a gente está estudando, a definição, ou seja, o que é aquilo, a relevância daquilo para o dia a dia, etc e tal, e trago exemplos. Por isso, DRE. E por que eu uso esse método? Porque eu tirei da cachola? Não. Porque a andragogia já provou para a gente, por inúmeros estudos científicos, que uma pessoa adulta, ela aprende com mais facilidade se ela entende o porquê que ela está estudando. Tá? Então, eu trago a definição e a relevância. A relevância é para ir ao encontro dessa necessidade que nós adultos temos de saber o porquê estamos aprendendo um determinado assunto. Percebe? E aí eu sempre brinco com os alunos e falo, ó, a definição quadrada do assunto é esse. Então, qual que é a definição quadrada da Selic Over? É a taxa calculada com base nas operações negociadas no mercado interbancário lastreado em título público federal. Essa é a definição quadrada. Só que quando a gente olha ali, isso que você explicou não ficou claro. É simples. Olha só, é o banco A emprestando dinheiro para o banco B, e diga-se de passagem, os bancos fazem isso todos os dias, tá? E fazem isso com muita grana, todos os dias, tá? E oferecendo nesse empréstimo um título público como garantia. Isso é, a partir de quando eu tenho esse empréstimo, eu tenho uma taxa. E aí, a média dessas taxas vai gerar a taxa over, a Selic over, tá? Isso é a definição. Agora, qual que é a relevância dessa parada? A taxa Selic over é a taxa mais importante de toda a nossa economia. Ponto final. Se a taxa over subiu, saiba, todos os outros créditos vão subir, todos os outros investimentos vão subir. A taxa over, ela anda no mesmo sentido, na mesma direção da Selic meta. Aquela Selic que o Copom define lá na sua reunião é chamada de Selic meta. Aquela Selic a gente não usa. Aquilo ali a gente não usa, é só uma referência. O que a gente usa mesmo é a Selic Over. Então é a partir da Selic Over que a gente acha o CDI. Então se a Selic Over sobe muito, a empresa captar dinheiro no mercado vai ficar caro. Se ela fica caro, ela não consegue investir. Se ela não investe, não gera emprego, não gera renda e assim sucessivamente. Então essa é a relevância. Entender essa taxa é entender os rumos da nossa economia. Tá bom? Espero que eu tenha explicado para você a definição quadrada, inclusive, né? E a definição redonda. E aí, por falar em entender essa taxa, entender essa economia, existem mais duas perguntas aqui que estão relacionadas à política. Primeiro vem a Luiza.s_. Como as eleições podem afetar a Bolsa? Bom, é o seguinte, Luiza, o fato é que depende da sua leitura. Por quê? As eleições, sim, afetam a Bolsa. Sempre acontece isso. A Bolsa fica volátil em época de eleição, dado a uma eventual incerteza. Eu fiz um post recentemente no meu Instagram que eu disse o seguinte, que o mercado não é uma pessoa, uma persona. Portanto, o mercado não tem ideologia. O mercado não está nem um pouco preocupado se é de esquerda, se é de direita, se é de centro, se é de alto, se é de baixo. O mercado olha para duas coisas, para responsabilidade fiscal e segurança jurídica. Se o candidato que desponta nas eleições, se o candidato ou possível ganhador de uma eleição, ele está alinhado com essas duas pautas, o mercado tende a ficar mais calmão. Agora, se o mercado que desponta nas pesquisas, ele não está alinhado com essas duas pautas, o mercado tende a ficar mais volátil. Agora, por que eu disse que é importante a gente... depende como as eleições afetam o mercado? Porque depende do teu horizonte de tempo. Ó, eu vou colocar agora um gráfico na tela. Coloca aí, editor, esse gráfico boladão aí. Quando você vê esse gráfico, você percebe que a gente está falando da evolução de anos, né? Vou até pegar aqui, porque você está vendo e eu não estou vendo ele. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. A gente está falando de um gráfico desde 1995. Quantas eleições passou de lá para cá? Algumas, né? Teve Fernando Henrique, teve Lula 2 vezes, teve Dilma 2 vezes, teve Temer, teve Bolsonaro. Eleição. Só que olha como o gráfico da Bolsa se comporta no longo prazo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, a Bolsa, ou essas oscilações de mercado, elas reagem a movimentos de mercado que são movimentos de curto prazo,
Mas no longo prazo, a tendência é sempre de alta, porque as empresas continuam crescendo, gerando lucro. Então, se você tem uma visão de curtíssimo prazo, você vai se preocupar com a eleição. Mas você não vai se preocupar só com a eleição. Você vai se preocupar com a guerra da Rússia na Ucrânia. Você vai se preocupar se o presidente dos Estados Unidos vai realmente comprar briga com a China em relação a Taiwan. Você vai se preocupar se a taxa de juros do Banco Central Europeu vai subir. Você vai estar sempre olhando para notícias porque a notícia vai movimentar a bolsa no curto prazo. Só que quando a gente está falando de bolsa, é importante ter em mente, a gente está falando de um acúmulo de patrimônio no longo prazo. Então, sendo muito honesto, o que acontece no curto prazo não é relevante. O que é relevante é quais são os critérios que você utiliza para entrar na bolsa e qual a sua expectativa em relação a isso. Se você está com uma expectativa de curto prazo, aí você tem que ficar toda hora olhando para a manchete e decidindo, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas se você tem noção que investir na bolsa é um investimento de longo prazo e que você pode investir em excelentes projetos, não importa. Antes de gravar esse Thiago Responde, estava gravando um podcast com o Fábio Baroni, que vai ao ar nos próximos dias, e ele deu o exemplo do Banco do Brasil, então eu quero trazer, inclusive dando crédito a ele. Banco do Brasil é a primeira empresa do Brasil. O CNPJ do Banco do Brasil é 00.00.001. O Banco do Brasil é uma empresa que tem 200 anos. 200. Ela foi fundada por Dom João, o primeiro rei do Brasil, o pai do Dom Pedro, tá? E a empresa ainda existe. Passou por ditadura, passou por guerras, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, ditadura, república passou por tudo isso, a empresa ainda existe. Óbvio, a gente não vive 200 anos, mas essa leitura que é legal a gente ter quando a gente está falando de bolsa de valores. Longo prazo. E aí, se você investe para o longo prazo, tem bons critérios, de verdade? A eleição vai mexer na bolsa agora. Tá, beleza, daqui a pouco ela sobe de novo. Beleza? E aí depois vem a pergunta da Van Makeup. No cenário de hoje, qual você acha que será a melhor escolha para o Brasil? Bom, é o seguinte, a gente está em um cenário absolutamente polarizado, dado tudo que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos, não só nos últimos 4 anos. Nos últimos anos, né, a polarização ela vem se acentuando, principalmente com a chegada das redes sociais. E quando a gente vai escolher um candidato, é natural que a gente coloque a nossa percepção e o nosso valor na hora de escolher. Então, talvez você tenha como prioridade olhar apenas e tão somente para a economia. Se você faz isso, você tende a escolher um candidato. Não, você tende a olhar, e é natural, cada um tem o seu prumo, né? Então não faz sentido a gente julgar quem está certo ou quem está errado, mas você tem como premissa alguém que tenha, sei lá, um pouco mais de empatia com os desafios econômicos e sociais e pandêmico que a gente passou. Talvez você escolha um outro candidato. Então, dado os valores que a gente tem, a gente vai escolher o candidato A ou o candidato B. E de verdade, eu acredito que você é livre para escolher quem você quiser. Ponto final, tá? Agora, respondendo a sua pergunta de maneira bastante objetiva, quando você fala no cenário de hoje, você está se referindo ao quê, especificamente? Porque você pode estar se referindo no cenário de hoje em relação à questão econômica. Ou você está se referindo no cenário de hoje em relação à questão da educação. E aí, os bolsonaristas que me desculpem, mas a gente tem uma crise de educação, porque no último governo ficou 5 ministros lá. Então, a gente precisa olhar isso. E os lulistas que me desculpem, mas a crise financeira da qual nós estamos vivendo nasceu no governo do PT. Percebe onde eu estou querendo chegar? Então, no cenário de hoje, qual a melhor opção? Eu não sei qual critério você está escolhendo. Se você escolhe pelo critério puramente econômico e quer desprezar todos os outros critérios, quer desprezar a maneira como a pandemia foi conduzida, quer desprezar esse problema na educação, você vai escolher pelo Bolsonaro. Agora, se você quer escolher pelo lado de alguém que pensa mais na inclusão e etc e tal, você vai escolher pelo Lula. E tá tudo bem. A grande questão é qual que é o prisma que você vai olhar. Na minha leitura,
O seu prisma é o que vai fazer sentido para você. E qualquer pessoa que tente convencer você do contrário está fazendo isso em vão. Inclusive, pode ser que nesse momento tenha alguém xingando nos comentários aqui. Está fazendo em vão, porque não vai mudar aquilo que eu penso e não vai mudar aquilo que outra pessoa pensa. A grande questão é, eu dei aqui 2 exemplos. Então, se você tem um prisma pensando mais na questão da economia, você tende a escolher o Bolsonaro. Porque com todos os desafios que nós passamos, com a pandemia, todos os países do mundo sofrendo, a gente, com dias contados ou não, com manobra ou não, o nosso PIB está crescendo e a nossa inflação está caindo. Repito, com manobra ou não, com canetado ou não, isso é uma outra discussão. Mas o fato está aí, não dá pra gente contestar. Ah, mas tem muita gente com fome. É verdade. Velho, o mundo parou por 2 anos. A gente precisa ponderar as coisas e ser racional. Agora, se você quer ponderar por outras coisas, porque a maneira como o Bolsonaro conduziu a pandemia para você não faz sentido, você quer optar pelo Lula, tá tudo bem. Só que você precisa reconhecer que o Lula talvez, a gente não sabe, talvez teria conduzido a pandemia de uma maneira melhor. Talvez. Ou não, seria pior. A gente não sabe. Mas a gente não pode negar, repito, que a crise econômica que a gente está vivendo hoje, que foi acentuada pela pandemia, começou no governo do PT. E agora parece que a coisa está andando. Se vai se sustentar? Não sei. Então, essa é a grande questão. Agora, o que na minha leitura é melhor para o mercado? Na minha leitura é aquele candidato que tiver propostas que estejam alinhadas com responsabilidade fiscal, e nenhum dos dois estão. Aquele candidato que estão alinhados com segurança jurídica, ele, na minha leitura, pode trazer uma perspectiva melhor para 2023, 2024 e assim sucessivamente. Eu, sinceramente, eu não consigo enxergar qual dos dois está mais alinhado com isso. Por quê? Enfim, teto dos gastos, já tem gente dizendo aí que vai abolir o teto dos gastos. Isso é muito grave para a economia. Então, basicamente, essa é a minha leitura. Se você quiser entender um pouco mais sobre isso, eu fiz um post no Instagram fazendo uma análise do primeiro turno, o que rolou, quem que se fortaleceu. Eu acho que tem uma análise mais profunda ali e daquilo que o mercado pensa, para você entender, inclusive, o que a bolsa disparou aí depois do primeiro turno. Tá no meu Instagram. Convido você para dar uma olhada, tá lá no feed. Beleza? Eu espero que você tenha gostado. Se quiser deixar o seu comentário aqui, é saudável a gente debater com respeito, entendendo que uma pessoa que pensa diferente de você, não é porque ela pensa diferente de você que ela é um comunista, ou que ela é um fascista, ou que ela é um genocida. Toda vez que você ofende uma pessoa porque ela pensa diferente de você, ou ela discorda do seu candidato, na prática você só está afastando essa pessoa de trazer ela para aquilo que você acredita. Então, se a gente conseguir elevar o nível de debate, a gente vai conseguir gerar uma sociedade pelo menos mais calma. Deixa aí o seu comentário, elevando o nível do debate, e a gente se vê no próximo material. Tchau, tchau.